No próximo 14 de outubro, a sombra da Lua voltará a tocar a superfície do nosso planeta. Nós teremos um eclipse solar e será visível do Brasil. Então vamos descobrir agora como observar e acompanhar esse belíssimo fenômeno. Vamos juntos! Do meio da tarde até o pôr do sol de 14 de outubro, será visível em todo o Brasil um eclipse solar. Em muitos estados será visível apenas de forma parcial, e em diversas cidades e regiões do norte e nordeste, lá o eclipse será anular. Ou seja, nós teremos, ou Así, quem en uno estiver anular. nessas regiões, que nós veremos daqui a pouco, conseguirá ver algo como isso que aconteceu no Chile em 2019. Así, en uno anular. A Lua adentrando a frente do Sol, eclipsando o Sol, e no máximo do eclipse, um Así, anel em en uno volta da anular. Lua. Ou seja, o diâmetro da Lua não foi suficiente para encobrir todo o disco solar. E quando isso Así, en acontece, uno a anular. gente tem um eclipse solar anular, como esse da imagem que a gente está vendo agora, e exemplifica bem o nome. Anular significa em forma de anel, em um dos seus sentidos. Provém do latim anulares, justamente nesse belo fenômeno que acontece quando o diâmetro aparente da Lua não é suficiente para encobrir todo o disco solar, e nós temos o fenômeno conhecido como anel de fogo. Mas como isso acontece? Como é possível que, às vezes, o diâmetro aparente da Lua não é suficiente para encobrir o disco solar? O fato é que a distância entre a Terra e a Lua varia, né? Nos dias do mês. Às vezes a Lua está mais próxima, às vezes a Lua está mais distante. Quando ela está mais distante, o diâmetro aparente dela é menor. Ela nos parece menor. Assim como o Sol também. Quando a Terra está mais próxima do Sol, o diâmetro aparente dele parece maior. E o contrário também é verdadeiro. Então vamos colocar um pouco isso em números, né? Existe o ponto da órbita da Terra em torno do Sol em que ela está um pouco mais próxima dele. E esse ponto é chamado periélio. Esse nome diferente deriva de perihélium, do prefixo peri, ao redor ou perto, por isso próximo ao Sol. E tem esse valor aproximadamente 147 milhões de quilômetros, isso varia de ano para ano. Se tem um ponto mais próximo, tem um ponto mais distante. Esse se chama afélio, ou seja, o prefixo apo, afastado, ou seja, longe do Sol. Então, quando a Terra está mais próxima do Sol, o diâmetro aparente dele parece maior. Isso acontece com o Sol, também acontece quando a Lua está mais perto de nós. Nós temos o perigeu, escrito assim mesmo, perigeu lunar, quando a Lua está mais próxima de nós. Da mesma forma, nós temos o apogeu, quando a Lua está mais distante. Ou seja, quando ela está mais distante da Terra, o diâmetro aparente dela nos parece menor, e quando há eclipses, se a Terra está mais próxima do Sol e a Lua está mais distante da Terra, pode acontecer do diâmetro aparente da Lua não ser suficiente para encobrir o disco solar, exatamente como vai acontecer no dia 14. Nessa animação, a gente vê exatamente a representação do que acontecerá. Essa região de sombra mais clara é a região que verá o eclipse de forma parcial. Tá? E o ponto vermelho que estava na animação são as regiões que verão o eclipse no seu máximo, ou seja, verão o eclipse
anular. Aqui no estado do Amazonas, norte do país, o litoral do nosso Nordeste. E quais são os estados que verão todos, né? Poderão ver o eclipse anular? E como vai acontecer em nossa cidade? Vai ser apenas parcial? O quanto nós vamos conseguir ver, né, a Lua encobrindo o Sol? Então agora a gente vai ver um site bacana para que você possa consultar todos os detalhes na sua região e vamos ver como observar com segurança também. Esse é um bom site onde a gente pode verificar como será observado o eclipse, os horários em que nós podemos observá-lo em cada cidade do país ou mesmo em outro país, caso você esteja fora, né, do Brasil. O eclipse vai se iniciar no oceano, cruzar ali os Estados Unidos, passando por parte do México, Colômbia e adentrará o Brasil aqui pelos estados do norte, cruzando vários estados, indo até o litoral do Nordeste. Por exemplo, quanto mais distante da região de máximo do eclipse, que é esse rosa mais escuro, a pessoa vai ver um eclipse parcial de menor intensidade. Então as cores vão diminuindo aqui, indicando esse fato. Aqui o pessoal em Santiago, no Chile, na Argentina, no Uruguai, praticamente não vai ver o eclipse, porque se a gente clicar aqui na cidade, veja aqui, né, que só um pouquinho da Lua vai encobrir o Sol, ou só um pouco do disco solar será encoberto pela Lua. Né? Uma fração de 3,5% do disco solar será obscurecido, ou seja, será eclipsado pela Lua. E para ficar claro, a nomenclatura que estamos usando aqui, quando eu falo a área do disco solar que foi encoberta, aqui o site chamando de obscurecimento, ou seja, a área do disco solar que foi obscurecida pelo Sol. Aqui no canto superior esquerdo da tela é essa área escura, que aqui a gente está usando o exemplo de São Paulo. Por exemplo, em São Paulo, 37% do disco solar, desse círculo laranja representando o Sol, será encoberto pela Lua, que é essa fração escura aqui na ilustração. O que é diferente de magnitude do eclipse. Então, quando a gente fala de obscurecimento, enfim, essa nomenclatura usada pelo site, a gente está falando de qual é a área do disco solar que vai ser encoberta pela Lua. Já quando a gente fala de magnitude do eclipse, a gente está falando qual é a fração do diâmetro do Sol que vai ser encoberto pela Lua. Né? Aqui no caso de São Paulo, 0,48 ou 48% do diâmetro do Sol vai ser encoberto. É diferente, como a gente pode ver que apareceu agora aqui na ilustração em cima à esquerda, essa linha vermelha representando o diâmetro, né, do disco solar. Então 48% dessa linha será encoberta pela Lua. Tá? Então é isso que é a magnitude do eclipse solar. É a fração do diâmetro que foi encoberta pela Lua, diferentemente da área total, né, que eu citei agora há pouco. E aqui só mostrando como a gente calcula as diferentes magnitudes de um eclipse solar, né, aqui em cima mostrando o eclipse solar, a Lua encobrindo o Sol. Então, no primeiro quadro, à esquerda, 0,5, ou seja, 50% da fração do diâmetro do Sol foi encoberto pela Lua. Não significa que 50% da área do Sol, né, a área total desse círculo, desse disco solar foi encoberto. Tudo bem? E aí, avançando, né, até o anular, onde 0,9, uma fração disso é encoberta, e somente no eclipse solar total é que nós temos 100% aí do diâmetro solar encoberto. No eclipse lunar, né, é a fração do diâmetro da Lua que está dentro da sombra da Terra. Mas aí é um assunto para um outro eclipse. Vamos continuar. Conforme nós vamos ao norte, essa porcentagem já vai aumentando. Por exemplo, Assunção, no Paraguai, já terá quase 30% da superfície do Sol encoberta pela Lua. E quanto mais ao norte isso se der até a faixa aqui do máximo, cada vez mais nós teremos uma porção maior. Por exemplo, pessoal
aqui vamos pegar a cidade de Porto Alegre. Você pode digitar a cidade aqui e procurar como vai acontecer. Então, a capital do Rio Grande do Sul terá aí 17,6% do disco solar encoberto pela Lua. Se você, inclusive é interessante, se nós dermos play aqui nesse botão, ele vai abrir todo o descritivo do eclipse para aquela cidade, ou seja, o eclipse em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o horário em que ele começa, o máximo do eclipse e quando ele termina, inclusive com uma bela animação, olha só. A gente consegue ver aqui, inclusive a altura em que o Sol estará e o horário no horário de Brasília. Então você pode, em qualquer lugar do mundo que seja visível o eclipse, você pode procurar a sua cidade e ver os horários, consultar os horários. Para São Paulo, ou Santos, uma bela cidade, cidade do Vitor, um abraço, Vitor. Quase 36% do disco solar será encoberto pela Lua. Tá? E por aí vai. Lembre-se, quanto mais ao norte, até o limite da faixa máxima, que é essa rosa, maior será, né, o eclipse, ou seja, uma parcela maior do Sol será encoberto pela Lua. Vejam que em Brasília a gente já tem 63%, tá? E chegando na faixa da totalidade, a gente vai ter, sim, um belo eclipse anular. Vejam que, mesmo dentro da faixa da totalidade, eu não tenho 100% do Sol encoberto pela Lua, justamente pelo fato de que é um eclipse anular, não é um eclipse solar total. Se fosse um eclipse solar total, ou seja, se a Lua estivesse um pouco mais próxima da Terra, ou seja, se o diâmetro da Lua fosse capaz de encobrir todo o Sol, aí nós teríamos 100%, obviamente, o disco solar encoberto pela Lua. Mas uma coisa muito importante que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: dentro da faixa da totalidade, quanto mais a oeste a pessoa estiver, o Sol estará mais alto no momento do eclipse. Tá? Por exemplo, vamos tomar um exemplo assim na cidade de Araguaína. Araguaína, no Tocantins. Lá está dentro da faixa do máximo do eclipse, ou seja, nós veremos o eclipse anular. E vamos ver aqui a altura que o Sol estará no horário máximo. Isso vai se dar às 16h39 do horário local. Então vamos ver a altura. Aqui, ó, altitude, não, a altura do Sol em relação ao horizonte. 28 graus, 29 graus. Tocou, entrou na totalidade. Aqui, não sei se dá para ver, nós temos 21 graus, ou seja, quando acontecer o máximo do eclipse lá em Araguaína, o Sol estará a 21 graus de altura em relação ao horizonte. Isso é exemplificado aqui, ó, 21, 20,7, 21 graus. Tá? Então, esse campo indica a altura do Sol em relação ao horizonte. Isso é muito importante, porque se você estiver num local onde há montanhas com muitos prédios, isso vai prejudicar a sua visão, ou seja, o Sol muito baixo. E quanto mais a leste você estiver, mais baixo o Sol estará, o que pode lhe propiciar uma linda visão do Sol quase se pondo eclipsado. Por exemplo, vamos pegar aqui João Pessoa, a cidade de João Pessoa, e vamos verificar a altura do Sol. Novamente, está dentro da faixa da totalidade, quase no finzinho do eclipse, tá? Ou seja, no final dessa faixa de totalidade, significa que o Sol estará muito baixo, tá? Então, olha só.
a gente consegue ver que quando se der o máximo do eclipse, o Sol estará a praticamente 6 graus de altura em relação ao horizonte. Isso é muito baixo. Claro que o relevo da região ajuda, né? É uma cidade muito plana, mas se houver nuvens, alguma nebulosidade, as nuvens, por perspectiva, vão se acumulando no horizonte, por assim dizer. Ok? Mesmo que haja algumas nuvens dispersas, quando você olha por perspectiva no horizonte, isso pode atrapalhar a visualização. Contudo, vamos torcer para que não haja nuvens e para que as pessoas consigam ter uma bela visão desse fenômeno nessa capital belíssima. E aí você pode estar se perguntando, mas Éder, como eu observo esse fenômeno? Eu só olho para cima, eu preciso de algum equipamento? Como que eu posso observar? Na verdade, eu vou falar um pouco como você não deve observar. A forma que você pode colocar a sua saúde em risco, você pode colocar os seus olhos em risco. Então vamos lá. Talvez seja. Muitas pessoas têm binóculos em casa, ou talvez você tenha algum telescópio pequeno. Isso, na verdade, isso é uma pequena luneta, a gente chama de buscadora. Geralmente nós colocamos pequenas lunetas em telescópios maiores para que a gente tenha um auxílio na hora de localizar os objetos no céu. Ah, Talvez você tenha um impulso de apontar um binóculo para o Sol para ver o eclipse, ou apontar um instrumento desse para o Sol para ver um eclipse. Não faça isso. Você pode ficar cega, você pode ficar cego. Ah, Éder, mas é uma olhadinha rapidinho, eu quero ver. É tranquilo. Não, não é tranquilo. Né? Por exemplo, eu gravei o que acontece quando a gente aponta um instrumento desse para o Sol. Obviamente eu retirei o corpo, né, dessa luneta porque eu não quero estragar o retículo que tem aqui e usei somente a lente, o bloco de lente para demonstrar o que acontece quando você aponta um instrumento óptico para o Sol. Olha só. Então aí a gente tem o Sol sendo focado no papelão e em um segundo o papelão já começa a sair, soltar fumaça, ou seja, já começa ali uma pequena chama. Aqui a gente aproximou para conseguir ver a chama de fato. Né? Ó, nesse take a gente consegue ver a chama se formando no papel. Tá? O vídeo vai voltar. Eu quero que vocês prestem atenção o quanto é rápido o papelão pegar fogo. Então, vou apontar uma luneta para o Sol. Ó, um segundo. E já começa a sair fumaça do papelão. O papelão já começa, né, ali a abrir chama. É muito perigoso. Você não quer que isso aconteça com seus olhos. Você não quer que isso aconteça com os olhos dos seus filhos. Então, não aponte nenhum instrumento óptico para o Sol. Mas, Éder, então como é que eu observo? Você pode observar por projeção, projetando a imagem do Sol, mas isso eu vou falar um pouquinho mais próximo. Mas se você não sabe esse método, eu sugiro que você procure um clube de astronomia, um planetário no dia do eclipse, que com certeza na sua cidade, havendo, né, essas associações, eles vão fazer uma observação. Ou a gente pode usar outros métodos. Por exemplo, eu tenho um telescópio desse. Um telescópio desse, né, que tem lentes, espelhos, nunca, mas nunca aponte para o Sol sem um filtro adequado. Né? Existem filtros como esse daqui, da Thousand Oaks, que são feitos para que você coloque, né, no telescópio antes da radiação entrar, tá, no seu sistema óptico, impedindo que se prejudique o seu telescópio. Essa observação é segura, tá? Porque você não está colocando seus olhos em risco, você não está colocando seu equipamento em risco. Tá? É importante que antes de usar esse tipo de filtro, você verifique se não tem nenhum furo na película ou nada que possa comprometer a observação. Mas um jeito simples e fácil de observar
não é, desculpe quem está ouvindo com fone de ouvido, não é observar com placas de raio-x, não, por favor. Nem com óculos escuros, pior ainda. Eu não sei o que é pior. Você está colocando a sua saúde em risco. Não faça isso. Para observar com segurança, você vai gastar R$ 2. Isso em São Paulo. Em outras cidades, talvez você pague até R$ 5. Não vendo isso, enfim. Isso daqui é um vidro para máscara de solda. Máscara de soldador, sabe? É um vidro. Isso protege você para que você possa observar o eclipse. Tá? Mas tem que ser 14 ou 14. Os dois estão corretos. Ah, Éder, pode ser 12? Não. Tem que ser 14. Porque a transparência do vidro 14, né, só deixa passar realmente um pouco da radiação solar e você vai conseguir ver muito bem o eclipse. Tá? Como é um vidro, você pode ou colocar uma fita nessa borda, tá? Ou afixar isso num papelão, enfim, para ficar mais confortável. Só que não fique observando muito tempo. Tá? Eu digo muito tempo, alguns segundos. Tá? Observe uns 5 segundos, faça uma pausa de 1 minuto para você ir acompanhando o eclipse com tranquilidade. Novamente, vidro para máscara de solda número 14. Aqui em São Paulo custa algo em torno de R$ 2. Eu comprei duas por 5. Então uma saiu R$ 2,50. Às vezes você acha por R$ 2,30, dependendo aí. Na sua região pode custar talvez até R$ 5 dependendo de onde você estiver comprando, mas é completamente acessível, é seguro. Então, independentemente de onde você vai estar no dia 14 de outubro, procure observar o eclipse. Se na sua cidade tiver algum evento para observar, compareça. O eclipse solar é um fenômeno difícil de se ver. Ele acontece com uma dada regularidade, mas pelo fato de que você tem que estar onde a sombra da lua irá passar, complica um pouco e torna esse fenômeno raro e belo de se ver. Então, observe com segurança, procure os clubes de astronomia da sua cidade, os planetários, ou observe da melhor forma com o seu filtro, né? De máscara de solda, sempre com muita segurança. Até lá a gente vai ter outros conteúdos publicados ainda explicando melhor os eclipses. Então, um grande abraço, boas observações e até breve. Tchau!